Quem já abriu a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo... Aliás, Apocalipse 3, a partir do versículo 1. Quem já achou, diga amém. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tem nomes de que vives e estás mortos. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não sabereis que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Aí, aleluia, porque foi aqui. Amém? Feche seus olhos nessa noite. Pai, queremos nessa noite alinhar o nosso espírito ao teu espírito, essa atmosfera poderosa, profética, essa ambiência, Senhor Deus. Nós queremos declarar o teu poder, a tua unção, a tua graça. Ó Deus, leva-nos a um novo nível de entendimento. Ó Deus, esses dias tu tem preparado, Senhor Deus, ó Pai, e tem trago, Senhor Deus, o novo para a tua igreja. E como eu já disse, quando o novo chega, é um indicativo, Senhor Deus, para abrirmos mãos das coisas velhas, das práticas velhas, das velhas atitudes, Senhor Deus, ó Pai. É um tempo de remodelagem, é um tempo de alinhamento, é um tempo, Senhor Deus, ó Pai, a qual o nosso espírito precisa de alinhamento, precisa ser alinhado. Alinha o nosso espírito nessa noite. Declaramos o teu poder sobrenatural neste lugar, declaramos a tua graça, Senhor Deus, ó Pai. Quebrantamos, Senhor Deus, tudo aquilo que veio para roubar, Senhor Deus, a nossa atenção, tudo aquilo, Senhor Deus, ó Pai, que veio roubar o nosso foco. Decreto, Senhor Deus, ó Pai, que todo estupor, toda letargia, Senhor Deus, todo entorpecimento seja quebrado nessa hora. Nós não somos, Senhor Deus, ó Pai, como a igreja de Sardes, uma igreja fria, uma igreja, Senhor Deus, ó Pai, morta, mas somos uma igreja que temos recebido todos os dias o teu Espírito, Senhor Deus, ó Pai, e o teu Espírito nos vivifica. E por isso que nessa noite eu declaro que toda apatia, Senhor Deus, seja quebrada agora, todo espírito apático, pessoas que entraram aqui, ó Deus, ó Pai, debaixo da influência, Senhor Deus, ó Pai, da apatia, Senhor Deus, seja quebrada agora. Eu digo, Senhor Deus, ó Pai, que haja um avivamento, ou Espírito Santo, que haja, Senhor Deus, ó Pai, o teu fluir, a tua graça e a tua manifestação, em nome de Jesus. Proibimos agora, Senhor Deus, ó Pai, toda ação contrária, quebramos todo o sofisma, todos os paradigmas, todas as fortalezas, em nome de Jesus, e declaramos que é um poder sobrenatural, porque o nosso entendimento será renovado. Aonde estiver uma pessoa aqui nessa noite, Senhor, que ainda não sentiu a sua presença, que possa sentir a tua presença nesse momento. Se houver, Senhor Deus, uma pessoa aqui dentro ainda, ó Deus, ó Pai, que o seu espírito está congelado, que o seu espírito está frio, ó Deus, ó Pai, que ainda não percebeu a tua presença neste lugar, que ainda não sentiu, Senhor Deus, ó Pai, a tua presença, que receba agora
agora, ó Deus, ó Pai, o teu fruir, o teu toque, a tua manifestação, porque a tua glória não é uma sensação, a tua glória não é um arrepio, a tua glória é uma manifestação. E o teu povo, Senhor Deus, ó Pai, que anda, Senhor Deus, ó Pai, em espírito, em verdade, eles têm sensibilidade, os seus sentidos são aguçados, o teu poder se manifesta. Então, Senhor, nessa noite, se manifesta nessa noite, se manifesta neste lugar. Ó Deus, quebramos agora toda mentalidade gregoriana. Ó Deus, ó Pai, o espírito gregoriano agora, o espírito gregoriano seja quebrado agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declaramos o teu fluir, declaramos o teu fluir, em nome de Jesus. Profetizamos essa noite, ó Pai, o teu ruache, que o teu ruache, Senhor Deus, ó Pai, que o espírito de vida seja soprado, Senhor Deus, ó Pai, sobre a tua igreja agora, sobre o teu povo agora, sobre aqueles que adentraram este lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repreendemos agora, Pai, todo ladrão de foco, todo roubador de comunhão, pessoas que deixam a sua mente vaguear. Eu declaro agora que toda mente seja levada cativa à sala do trono, em nome de Jesus. Hoje é uma noite poderosa, hoje é uma noite de santa ceia, hoje é uma noite, Senhor Deus, aonde iremos nos assentarmos à tua mesa. Hoje também é uma noite, Senhor Deus, que precisamos abrirmos mãos da frieza, abrirmos mãos, Senhor Deus, da apatia. Declaramos um espírito vivo, declaramos, Senhor Deus, ó Pai, o espírito vivificado em ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Sardes significa o que sobrou. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, pergunte para ela, o que sobrou? Esse primeiro momento da palavra, eu preciso te levar a entender a história de Sardes. A história da igreja de Sardes tem muito a ver com a história da cidade de Sardes. A glória de Sardes estava no seu passado. A igreja de Sardes era uma igreja que tinha passado, mas só tinha passado. Tem muita gente que só tem passado e não tem mais nada. Você não pode viver apenas do passado. Você precisa viver o que Deus tem para você todos os dias da sua vida. Era uma igreja morta, era uma igreja fria, era uma igreja que tinha estética, mas não tinha vida, não tinha futuro. A glória de Sardes estava no seu passado. Foi uma importante cidade do antigo século 7 antes de Cristo, a capital da Lídia. Atingiu o seu apogeu no tempo do rei Crésio, conhecido no mundo das riquezas. Era uma das cidades mais magníficas do mundo antigo. Eles tinham um ponto estratégico, eles ficavam em um ponto estratégico, e eles tinham uma cidade fortalecida, era uma cidade militar. Eles ficavam em um alto de uma colina, com muralhas quase inatingíveis. Eles sabiam que eles eram fortes, e que eles nunca haviam perdido uma guerra diretamente. Eles sempre venciam suas guerras, porque eles estavam em uma cidade fortificada.
Seus habitantes chegaram a pensar que jamais cairiam na mão dos seus adversários. Eles nunca haviam sido derrotados por um confronto direto. Altivos, orgulhosos, caíram na mão do rei Ciro. Ciro cercou a cidade por 14 dias. Ele estudou estrategicamente de que forma invadir a cidade. Olha o que aconteceu. Pela autoconfiança, pelo orgulho, pela altivez da cidade, do povo e dos seus habitantes, dos seus soldados, a cidade estava cercada há 14 dias, mas eles eram orgulhosos, altivos. Eles tinham a convicção de que jamais eles cairiam na mão dos seus adversários. Mas um soldado persa penetrou por uma muralha. Ele encontrou toda a cidade dormindo. E ele entra por uma fenda. Ele abre a porta da cidade e toda a cidade é tomada pela madrugada. É por essa razão que essa cidade e aquela igreja entende a linguagem de Jesus. Quando Jesus Cristo, ele diz: ser vigilante, porque do contrário, virei a ti como um ladrão, quando não espera. Eles sabiam do que Jesus estava falando. Eles entendiam a linguagem de Jesus. Mais tarde, no ano 2018, antes de Cristo, Antíoco Epifânio toma a cidade novamente, da mesma forma. Aquela cidade, ela foi tomada do mesmo jeito. Ele entra da mesma maneira, por falta de vigilância, autoconfiança. A cidade, ela estava à mercê dos inimigos, dos adversários. A cidade foi destruída, mas Alexandre Magno, o Grande, ele reconstrói a cidade. Ele refaz a cidade depois da segunda destruição. E olha o que acontece. Alexandre o Magno, ele reconstrói a cidade, ele helenizou a cidade. Ele levou a cidade a adorar a deusa Cibele, que passa a ser a padroeira da cidade, e com a crença de que a deusa tinha o poder de ressuscitar os mortos. E é por isso que a igreja entende a linguagem de Jesus quando ele dizia: você tem nome de que vive, mas está morta. Só quem tinha o poder de dar a vida, e só quem tem o poder de dar a vida é Jesus Cristo. No ano 17, na era cristã, a cidade de Sardes foi quase totalmente destruída por um terremoto. Mas agora a cidade olhava e só via a glória do passado, porque o presente era ruína. Mas o imperador Tibério decide investir e reconstruir parte da cidade. Com isso, a cidade se afeiçoou aos moldes de Roma e se tornou uma cidade permissiva, lasciva e devassa, afrouxando os seus valores. E é nesse contexto que Jesus endereça essa carta. Agora, uma cidade rica, mas totalmente degenerada. O mais grave é que Sardes era um candeeiro, Sardes era um luzeiro, e havia sido apagada a sua lâmpada estava debaixo do candeeiro. É uma igreja que perdeu o tempero, que perdeu o sal. Era uma igreja agora que ela já não manifestava mais a glória de Deus. Só que ao contrário de que nós pensamos, quando falamos que a igreja de Sardes era uma igreja morta, a igreja de Sardes se entregou ao espírito de entretenimento. Era uma igreja que tinha inúmeros eventos, era uma igreja que tinha inúmeras conferências, era uma igreja que as pessoas olhavam de fora e parecia uma igreja viva, porque ao contrário de que você pensa, não era uma igreja que estava debaixo do estupor, de uma letargia. Era uma igreja que ela parecia viva. As pessoas entravam porque a igreja estava pujante, a igreja parecia uma igreja viva, uma igreja avivada. Mas o que acontecia era uma igreja entregue à imoralidade, era uma igreja entregue à carnalidade, era uma igreja que havia se vendido à lascívia, ao pecado, era uma igreja que havia se vendido aos prazeres do mundo, era uma igreja que deixou que uma deusa se tornasse
tornasse a sua padroeira, se tornasse a sua referência. Era uma igreja que estava morta espiritual, mas porém quando as pessoas olhavam, ela tinha fama de viva, porque era uma igreja orgulhosa pela fama que corria dela. Era uma igreja que todo mundo dizia: a igreja de Sardes é uma igreja que guarda os princípios. A igreja de Sardes não tinha o espírito de Balaão operando, não tinha o espírito de Jezabel, também não tinha o espírito dos nicolaítas, mas tinha o espírito de morte. O espírito de morte havia tomado aquela igreja por conta do orgulho, da altivez, do pecado, da imoralidade e do mundanismo. Meu Deus! Sardes começava a se adequar e a imitar e a ser uma extensão de devassidão da própria história daquela cidade. Ao invés de influenciar, foi influenciada. O sal que perdeu o sabor, a luz debaixo do alqueire. Jesus envia a carta para essa igreja, mostrando a necessidade imperativa para que eles passassem por um processo de reavivamento espiritual. E aqui nós vamos começar a entrar no espírito dessa palavra, porque aquela igreja que tinha nome, fama de uma igreja viva, dinâmica e poderosa, não passava de ser uma igreja substituída por a obra do espírito maligno. O Espírito Santo havia sido substituído por um espírito sintético, por um espírito falso. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: cuidado, que tem muito espírito, tem muitas pessoas operando debaixo de um espírito sintético, debaixo de um espírito falso. Eles tinham rótulos, aparência, nomes, eles tinham fachadas, eles tinham programado tudo, mas não tinham vida. Deixa eu te falar algo. Tem muita gente que tem rótulo, tem muita gente que tem aparência, tem muita gente que tem nome, mas não tem vida. Eles estavam passando por um topor. O que é um topor, apóstolo? Prostração, indiferença, insensibilidade. Tem muita gente vivendo uma prostração nesse tempo. Tem muita gente indiferente ao que o Espírito Santo está fazendo. Tem muita gente insensível. Talvez você possa até dizer nessa noite: mas apóstolo, eu estou passando por um momento escuro. Deixa eu te falar algo. Todo momento que nós passamos, ele é proposital pelo próprio Deus. Se você está passando pelo momento escuro, Deus ele quer dizer algo para você. Existe uma mensagem, diga para a pessoa que está ao seu lado: existe uma mensagem no momento escuro que você está passando. Porque quando você está passando por um momento escuro, você não consegue enxergar com a sua visão, mas todos os seus sentidos, eles são aguçados. Porque você precisa entender que a mensagem que vem embutida no momento escuro é que você não anda por vista, você anda por fé. Você não precisa ver para crer, você precisa crer para ver. E nessa noite eu quero liberar essa palavra. Deus precisa despertar em você um espírito vivo. Deus precisa despertar em nós um espírito avivado. Deus precisa despertar em nós um espírito de santidade. Deus precisa arrancar da igreja os vestidos da falsa aparência. Deus precisa tirar de dentro da igreja, de dentro do meio do povo de Deus, tudo aquilo que é sintético, tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que vem carregado de uma textura, para esconder o que está por trás. Ei, quero dizer para você nessa noite, no tempo em que no tempo do filtro, as pessoas estão usando o filtro no mundo espiritual, e quando entra num culto como esse, coloca o filtro da santidade, coloca o filtro da espiritualidade, coloca o filtro do temor, mas quando chega em casa, tira o filtro da espiritualidade, do temor, e o que se vê é alguém carnal, o que se vê é alguém moral, o que se vê é alguém frio na fé, o que se vê é alguém morto espiritualmente, o que se vê é alguém que um dia carregou a glória, e que agora foi pego pelo espírito do Icabode. Não há glória mais, a glória morreu, a frieza entrou, a carnalidade ela tomou conta e está debaixo do governo
Satanás. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: aparência não é tudo. O que está por fora não representa muitas das vezes o que tem dentro. Existe uma fala, um ditado, que quem despreza o rótulo, despreza o conteúdo. Só que eu quero dizer, nesse tempo de hoje, eu vou dizer que o rótulo não representa o conteúdo. A igreja de Sardes, lá tinha um rótulo, mas não tinha o conteúdo que estava no rótulo. E a princípio, a pergunta que não quer calar é: você é o que o rótulo vem dizendo que você é? E nesse cenário, Jesus envia a carta para mostrar que existia 3 grupos de pessoas dentro da igreja. O primeiro grupo era o grupo de pessoas mortas, não convertidas, pessoas frias. Parece com a igreja de hoje. Esse primeiro grupo de pessoas eram pessoas que estavam na igreja, mas não haviam se convertido. Eram pessoas mortas, pessoas que entravam e saíam e não se convertiam. Ouviam a palavra, adoravam, cantavam, mas não havia vivido o novo nascimento. Aquele grupo de pessoas estavam ali no meio da igreja e fazia parte. E diga-se de passagem, pelo contexto da história, eles eram a maioria, era o maior grupo. Deixa eu te falar algo. De qual parte do grupo, qual grupo você tem pertencido? Qual grupo você pertence? O segundo grupo de pessoas era o grupo de pessoas sonolentas, que precisavam ser despertadas. Primeiro grupo de pessoas mortas. O segundo grupo de pessoas sonolentas, pessoas que não se despertavam para aquilo que Deus estava fazendo, pessoas que entravam como se estivesse dormindo dentro da igreja, pessoas que não entendiam e não compreendiam para onde Deus ele estava levando a sua igreja. Pessoas que entravam e saíam da igreja e não sentiam absolutamente nada, porque entravam adormecidas. Pessoas que estavam dormindo o sono da indolência. Pessoas que não conseguiam ser despertadas. Nada desperta uma pessoa quando ela está dormindo o sono da indolência. Pessoas que entram e saem da igreja. Já viu o crente assim? Você conhece alguém assim? Que entra e sai e parece que não aconteceu nada. Parece que não aconteceu nada, está dormindo, estão dispersas. Entra e sai da igreja aérea. E aí, gostou da palavra? Gostei. Mas o que foi pregado? Não sei. Gostou do louvor? Gostou. Qual o louvor que você gostou mais? Não sei. Pessoa entrou e saiu dormindo e vive uma vida espiritual dormindo. Esse tipo de pessoa estava na igreja de Sardes. O terceiro grupo era um grupo pequeno, um grupo de pessoas que não tinha sido contaminada. E as suas vestiduras eram brancas e elas se mantinham fiéis. Eram os remanescentes. Foi aquele grupo de pessoas que Jesus disse: vocês continuem, porque vocês vestirão vestes brancas e reinarão comigo. Eram os remanescentes. Aonde estão os remanescentes nessa noite aqui? Meu Deus. Onde estão os remanescentes nessa noite? Não. Onde estão os remanescentes nessa noite?
Estou vendo que vocês estão empolgados. A empolgação de vocês me empolga a pregar. Eu gosto quando vocês estão empolgados assim. Eu fico feliz. A empolgação de vocês me leva a um nível de revelação altíssimo. Essa carta não pode ser vista como uma relíquia. Acontece que nós olhamos para essas cartas e vemos elas como uma relíquia do passado, como se isso não tivesse nada a ver com os dias de hoje, como isso não tivesse nada a ver com a igreja de hoje. Só que eu quero dizer para você, nós não podemos olhar para essa carta de forma como se fosse uma relíquia do passado, mas nós temos que olhar para essa carta como se fosse um espelho. Como se fosse um espelho. Você precisa olhar para essa carta de Sardes e como se fosse um espelho. Se tivesse um espelho na sua frente, de que forma você iria se identificar nessa noite? Como alguém que entrou aqui morto, como alguém que entrou aqui sonolento, ou como alguém que entrou aqui como os remanescentes, que são fiéis, que se mantêm ainda na esperança, esperançoso de que Cristo, Ele é vivo, de que Cristo, Ele se manifesta, de que Cristo, Ele está no nosso meio. Parece que a igreja está adormecida. Parece que a igreja desse tempo não consegue olhar essas cartas como um espelho. Só que Deus, Ele está dizendo para nós: eu estou trazendo o novo, para que você abra a mão do velho. Eu estou remodelando a minha igreja. Eu estou apontando um caminho. Deus, Ele está dizendo: é isso, que faça algo novo, e agora sairá a luz, criarei um caminho no deserto e rios no ermo. Sabe o que significa? Caminho significa doutrina, rio significa Espírito Santo. Ele está dizendo: vocês precisam andar com as suas pernas, andar com a perna no caminho e a outra no rio, porque se você não andar no caminho da doutrina, se você não tiver o rio do Espírito fluindo na sua vida, você está cotado como uma igreja morta. Você faz parte do grupo de gente morta, ou você faz parte do grupo de sonolentos. Onde está a doutrina? Onde está o Espírito Santo? Acontece que a igreja, ela precisa ser despertada. A gente olha para isso como se fosse, meu Deus, é uma história contada. Não é história contada. Olhe para a pessoa que está ao seu lado: isso não é uma história contada. Isso é um retrato da igreja de hoje. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: isso não é uma história contada. Isso é um retrato da igreja de hoje. A primeira coisa que é identificado nessa igreja é a necessidade do reavivamento. E como identificar uma igreja que precisa ser reavivada? Como eu identifico, apóstolo, uma igreja que precisa ser reavivada? Como eu me identifico como uma igreja que precisa ser reavivada? Vou te falar agora. É quando há crentes dentro da igreja, dentro dela, que só tem nome no hall de membro, mas ainda estão mortos, ou seja, ainda não são convertidos. Nomes do que vivem, mas estão mortos. Quando você faz parte só do hall de membro, quando você entra e sai, quando você não tem compromisso com nada, quando você não tem compromisso com os cultos de ensino, quando você não tem compromisso com nada na igreja, quando você não tem compromisso com a adoração, quando você não tem compromisso com o jejum, quando você não tem compromisso com a oração, quando você não tem compromisso com os princípios, quando você não é alguém que a todo momento está buscando, você se enquadra aqui. Ei, meu irmão, você se enquadra exatamente nessa palavra. Você é alguém que precisa ser reavivado, porque você está morto. Meu Deus, você só tem nome de que vive. Mas eu faço parte da igreja. Os mortos faziam parte da igreja. Os sonolentos faziam parte da igreja. Olhe para a pessoa que está ao seu lado: fazer parte da igreja não significa nada se você não for avivado. Se você não vive um avivamento, não significa nada. Deus, Ele não olha número. Deus, Ele não olha o rótulo. Ele olha o conteúdo. Do que você está cheio.
Porque aqueles crentes que estavam mortos estavam cheios de carnalidade. Qual foi o maior problema da igreja de Sardes? Foi o mundanismo. O mundo havia entrado na igreja. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: cuidado, porque você pode estar aqui, ou melhor, vamos chamar a responsabilidade. Cuidado, diga com ele: cuidado, porque eu posso estar aqui e posso estar cheio do mundo, mas eu tenho rótulo de alguém cheio do Espírito Santo. A embalagem não transmite. E não mostra o que vem dentro. Só que nessa noite eu quero dizer para você: aquele que tem espírito ouça, aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Sabe o que o Espírito está dizendo à igreja? Eu conheço as tuas obras, eu sei o que está dentro de você, eu sei o que você pensa, eu sei o que você faz, eu sei quem você é depois que você sai daqui. Eu sei quem você é na quarta, eu sei quem você é no domingo, mas eu sei quem você é na segunda, eu sei quem você é na terça, eu sei quem você é na quinta, eu sei quem você é na sexta, eu sei quem você é no sábado. Eu sei quem você é de dia, eu sei quem você é de noite, eu sei quem você é no seu trabalho, mas eu sei quem você é dentro da sua casa, eu sei quem você é na faculdade, mas eu sei quem você é no meio da sua família, eu sei quem você é quando está no meio das pessoas, mas eu sei quem você é quando está sozinho. Eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: ele conhece as minhas obras. Uma igreja que vive de aparência, quando ela só tem fama e apenas nome. A igreja de Sardes, ela tinha reputação. Ela tinha reputação. As pessoas olhavam e diziam: nossa, que igreja. Era uma igreja conservadora. Era uma igreja que tinha muita reputação. Era uma igreja que tinha movimentação. Mas era uma igreja que estava morta. Ela tinha reputação, mas interiormente ela não tinha vida. Tem muita gente que tem reputação, mas não tem vida. Ela precisa de um reavivamento. Ou passar por um momento de despertamento. Aqui nenhuma falsa doutrina estava prosperando. Olha que igreja, como é que essa igreja era. Não tinha nenhuma falsa doutrina prosperando nela. A doutrina de Balaão não prosperava na igreja de Sardes. A doutrina dos nicolaítas não prosperava na igreja de Sardes. A doutrina de Jezabel não prosperava na igreja de Sardes. Naquela cidade, ela estava ali e todos olhavam para ela como uma igreja viva. Ela passava uma imagem de uma igreja que era viva. As pessoas olhavam e falavam: meu Deus, não vejo gente vendida, aparentemente. Não vejo as pessoas pecando aparentemente, com a doutrina dos nicolaítas, dizendo que cada vez que pecasse mais a graça se manifestava. Não tinha a doutrina de Jezabel dizendo que para você dominar, você primeiro precisaria experimentar, como foi pregado aqui sobre a igreja de Tiatira. Não tinha isso. Era uma igreja aparentemente perfeita. E eu tenho medo de gente perfeita. Eu tenho medo de gente perfeita. Quando chega alguém muito perfeito perto de mim, eu me tremo todo. Eu tenho medo de gente que gosta de se apresentar como perfeito. Por trás de todos aqueles que se apresentam como perfeito demais, existe algo muito podre por trás. Eu também tenho medo de gente que se apresenta muito santo.
Tem gente que se apresenta muito santo. Tem gente que você não pode nem rir perto deles, porque eles já te dão logo um esporro. Está rindo por quê, irmão? Pode ficar rindo assim, crente não fica rindo assim não. Só que eu quero dizer para você, a santidade não está na aparência. A santidade, ela é manifestada pelas obras. Ela é manifesta pelas obras. Eu conheço as tuas obras. Glória a Deus. Está tenso aqui hoje. Aos olhos de qualquer observador, a igreja de Sardes era uma igreja grande, uma igreja pujante, viva. Eles tinham uma reputação de uma igreja viva, mas a palavra de Deus dizia que a maioria dos seus membros não eram convertidos, estavam mortos. Olha que igreja, olha como era essa igreja. Aí você entrava na igreja, no culto da igreja de Sardes, eles adoravam. Qual foi o último hino que cantou aqui? Qual foi o último hino que cantou? Quê? Eles estavam lá, tu és digno de tudo. Eles estavam com as suas mãos levantadas dizendo, tu é a glória. Mas essa glória não estava endereçada a Deus. Essa glória estava endereçada a Deus da Cibele. Essa glória não estava endereçada a Deus. Essa glória estava endereçada ao orgulho daquela igreja. Essa glória não estava endereçada a Deus. Estava endereçada a uma igreja que era altiva e dizia para Deus, eu não preciso, porque eu sou uma igreja pujante, eu sou uma igreja que eu tenho um nome, eu sou uma igreja que tem uma reputação, eu sou uma igreja que todo mundo olha e diz que eu sou uma igreja forte, que eu sou uma igreja viva. Mas Jesus estava olhando e dizendo, eu conheço as tuas obras, é só aparência, você tem nome de que vive, mas está morta. Você olhava o culto da igreja de Sardes, eles estavam reunidos, como se estivessem em comunhão. Numa noite como essa de Santa Ceia, eles estavam ali mostrando que havia comunhão entre os irmãos, mas não havia comunhão, não havia santidade. Eles sentavam-se à mesa, comiam e bebiam, e participavam do corpo de Cristo indignamente. E Jesus, ele olha aquilo ali e começa a dizer, eu conheço as tuas obras. Era uma igreja que oravam, eles oravam e diziam, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade. Mas tudo que eles não queriam, era que a vontade de Deus se manifestava. Tudo que eles não deixavam, era que a vontade do Pai se manifestava. Tudo que eles não deixavam, é que fosse feita a vontade de Deus, assim na terra como nos céus. Uma igreja que celebrava, era uma igreja celebrativa, era uma igreja que tinha uma fama, mas não tinha vida. Deixa eu te falar algo, eu não sei qual é a fama que você tem. Talvez você tenha a fama de alguém que ora, talvez você tenha a fama de alguém que jejua, talvez você tenha uma fama de homem e de mulher de Deus, talvez você tenha uma fama de alguém cheio do Espírito Santo, talvez você tenha uma fama de adorador. Mas eu quero dizer para você, mas eles também tinham essa fama, mas eles não tinham vida. E a pergunta é, você tem vida? Você está vivo? Quem você é depois do culto? Quem você é dentro da tua casa? Quem você é para o seu marido? Quem você é para sua esposa? Quem você é para os seus filhos? Quem você é para os seus amigos do trabalho? Quem você é para Deus? Ei, meu irmão, uma igreja
Porque Satanás não tinha preocupação com ela. Ei, meu irmão, tem muita gente que o Satanás não tem preocupação nenhuma com ele. A igreja de Satanás não se preocupava com ela. Era uma igreja que Satanás não via como uma concorrência. Sabe qual é o problema? Acho que eu falei esses dias aqui. O problema é que tem muita gente que trabalha meio período para Deus e depois vai fazer alguns trabalhos para Satanás sem nota. Tem muita gente que está no culto fazendo um meio período para Deus e quando sair daqui vai fazer um trabalho para Satanás sem nota. Deixa eu te falar algo. Satanás, se ele não está preocupando contigo, tem algo de errado. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: você precisa ser a preocupação para Satanás. Uma igreja que Satanás não se preocupava com ela. Uma igreja que havia sido introduzido a heresia. Aliás, que Satanás não se preocupava nem em introduzir heresia, nem de perseguir. Essa igreja já estava morta pelos seus próprios pecados. Satanás dizia: eu não preciso botar heresia, por isso que não tinha a doutrina de Balaão, por isso não tinha a doutrina de Jezabel, por isso não tinha a doutrina de Nicolaítas. Eles estavam mortos pelo próprio pecado. Satanás dizia: eles mesmos estão se enforcando com a própria forca. E Satanás já estava dizendo: eu estou com medo deles aqui no inferno, porque eles vão querer tomar o meu lugar. Tem gente que Satanás tem medo de ir para o inferno, porque vai tomar o lugar dele. Tem crente que Satanás tem medo de ir para o inferno, porque vai tomar o lugar dele. O texto diz que eles precisavam. Eles pareciam mais um cemitério do que um jardim cheio de vida. Você conhece gente assim? Eu vou correr. Eles não tinham vida espiritual. Eles não tinham formalidades. Eles só tinham exterior. Eles não tinham interior. Eles não tinham um nome respeitável, mas passavam uma fachada. Eles não tinham um nome respeitado no mundo espiritual, mas passavam uma fachada de que tinha. Às vezes corremos esse perigo. Tem muita gente correndo esse perigo. Ei, meu irmão, deixa eu te falar algo. Ser crente aqui é fácil. Olha para a pessoa que seu celular e diga: ser crente aqui é fácil. Olha do teu lado. Olha o teu lado direito. Tem um crente. Olha o teu lado esquerdo. Tem outro crente. Se você olhar para trás, tem outro crente. Se olhar para frente, tem outro crente. Ser crente aqui é fácil, mas eu quero ver você ser crente quando você sair daqui. Eu quero ver você ser crente quando você amanhã estiver sozinho em algum lugar. Eu quero ver você ser crente quando o Satanás olhar para você e falar: caramba, eu tenho medo daquele crente ali, porque ele é cheio do Espírito Santo. Agora tem muitos que Satanás está dizendo: eu não me preocupo com ele, eu não preciso fazer nada contra ele. O próprio pecado dele está matando ele. Ele só tem nome de que vive, mas está morto. Só que essa palavra nessa noite veio para dizer para você: Deus está te modelando nessa noite. Deus está dizendo para você: abre mão das atitudes velhas, abre mão da prática velha, porque eu estou trazendo o novo nesse tempo. Ei, eu estou liberando sobre você o meu rio. Eu estou abrindo um caminho sobre a tua vida, na tua frente. Passa pela minha doutrina, passa pelo meu espírito, porque nessa noite eu quero dizer para você: eu estou aparando as suas arestas, eu estou tirando de você tudo aquilo que não te pertence. Eu vou tirar da tua vida tudo aquilo que não te pertence, e eu vou te tornar, eu vou te fazer uma ameaça para o inferno, eu vou te fazer uma ameaça para Satanás, eu vou te fazer uma dinamite na minha mão, eu vou te fazer alguém cheio do meu espírito. A fama daquela igreja era só apenas diante das pessoas, mas ela não tinha vida com Deus. Você tem fama de que tem vida, mas está morto. A fé que aquela igreja exercia era uma fé nominal. Seus membros pertenciam a Cristo apenas no nome, mas não de coração.
Tem muita gente que pratica uma fé nominal. Só fala, só diz, mas não pertence, o coração não pertence a Jesus. A vida não pertence a Jesus. Você ouviu aqui semana passada a profeta falar: minha vida, minhas regras. A vida não pertence a Jesus. Só que eu quero dizer para você, aqueles crentes estavam mortos. E a segunda necessidade de reavivamento daquela igreja foi quando a igreja ela é identificada que precisa de um reavivamento, quando os crentes que estão nela estão no CTI espiritual. Naquela igreja havia crentes mortos, estavam em estado terminal, gente que estavam com o pé na cova. Tem muita gente que entrou aqui nessa noite com o pé na cova, está no CTI espiritual. Ei, meu irmão, você está no CTI espiritual, você está quase morto espiritualmente, você está no balão de oxigênio. Só que eu quero dizer para você nessa noite, Deus ele quer te reavivar, ele quer liberar sobre você o espírito de vida, ele quer liberar sobre você o seu ruach, ele quer liberar sobre você vida. Tem gente que entrou aqui no CTI espiritual. Tem gente que está em coma espiritualmente. Você já está em coma há muito tempo. Você conhece crente assim? Eu vou identificar alguns crentes da igreja de Sardes agora. Você já viu crente que diz para você: ah, eu era uma bênção, eu pregava, eu ministrava, eu fazia isso, eu entregava a profecia, eu cantava. E agora? Agora não. Agora não? Não, agora não. Agora, não sei. Você está no CTI espiritual. Diga: quem é que um dia pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar? Quem um dia recebeu o penhor do Espírito Santo. Esse som teu está me ajudando. Quem um dia pisou no Santo dos Santos não sabe viver sem ele. Ei, meu irmão, você pode entrar aqui e cantar, você pode orar, você pode celebrar, mas olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: isso não significa nada, porque você é só um crente nominal. Quem é o dono do teu coração? Quem é o dono da sua vida? Quem governa você? Ele conhece as suas práticas, ele conhece os seus desejos, ele conhece os seus impulsos, ele conhece aquilo que te estimula, ele conhece aquilo que te fisga, ele conhece quem você é no oculto, ele conhece quem você é no como é que é o nome? CF, isso aí. Ele sabe quem você é no CF. Ele sabe quem você é nos melhores amigos. Ele sabe quem você é. Ele sabe quem você é. Ah, meu irmão, ele sabe quem você é. Ei, tem gente aqui que tem 1, 2, 3 perfis. Tem gente aqui que tem 1, 2, 3 contas. E dá conta, porque numa conta você é crente, na outra conta você é meio crente, na outra conta você é imoral. Na outra conta você é imoral. Na outra conta você mostra quem você é de verdade. Só que eu quero dizer para você: você não está enganando a ninguém. Você não está enganando a ninguém. Vou postar aqui porque ninguém vai ver, só meus melhores amigos. Meu irmão, eu canso de receber prints de melhores amigos seus. Se você tem um melhor amigo, o teu melhor amigo tem melhores amigos. Os melhores amigos do teu melhor amigo tem melhores amigos. E um desses melhores amigos do teu amigo pode ser eu, o profeta. Não, e o pior é o seguinte: que o Espírito Santo, ele tem o próprio acesso em tudo que você faz. Aqui na igreja tá bonitinha,
Tá bonitinho. Nossa, que menina crente. Que jovem adorador. Que homem de Deus. Vai ver. Lá nos Melhores Amigos. No CF. Vai ver. O diabo está dizendo: eu não preciso nem fazer nada contra ele. Ele mesmo já está fazendo. Ele não é minha concorrência. Quantos aqui estão em um adiantado estágio de enfermidade espiritual? Sabe, tem gente doente espiritual. A palavra vem dizendo: ser vigilante. E confirma o restante, que está para morrer. Jesus ele vai falar: ei, ser vigilante, confirma o restante que está para morrer. Havia mais gente que estava para morrer. Mas onde estão os remanescentes nessa noite? Só os remanescentes de um brado de júbilo. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Aplauda ao Senhor. Só os remanescentes aí aplaudam ao Senhor. Existia alguém ali que iria vestir vestes brancas. Existia alguém ali que ia participar das bodas. Existia alguém ali que Jesus estava dizendo: ser fiel até a morte e eu te darei a coroa de vida eterna. Se olharmos o contexto, vamos descobrir que o problema da igreja de Sardes era o mudanismo, que havia tomado conta. Segundo, uma volta à vigilância espiritual. A igreja dorme e não se prepara mais para o culto. Deixa eu te falar algo. Você tem se preparado para o culto? O que você fez ontem? Onde você estava ontem? Aonde você estava ontem? O que você estava fazendo? É uma igreja que não se prepara mais para o culto. As pessoas não se organizam mais para ir para o culto. Você chegou aqui de forma organizada? O que você estava fazendo ontem? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: o culto é antes, durante e depois. Ei, pessoas que precisam voltar à vigilância. Mas eu tenho orado, apóstolo. Estou vendo aqui que está muita movimentação. Você precisa vigiar. Vigiar e orar. Para quê? Vigiar e orar para não cair. Vamos lá, vigiar e orar para não cair em tentação. Tem muita gente que não está vigiando. Tem muita gente que nem ora, quanto mais vigia. Quem está firme deve consolidar os fracos. Aqui, a igreja de Sardes pecava, por quê? Porque ela não vigiava, ela não se preparava para o culto, vinha para o culto no automático. Tem gente que entra no culto igual carro velho. Às vezes passa o culto todo e não pega. Viu o carro velho? Vai pegar agora. Aí o louvor acabou. Começa as finanças. As finanças acabou. Agora na palavra vai. Acabou a palavra, acabou. Por quê? Porque não se prepara para o culto. Não entende que o culto é
É um lugar onde você vem se render, onde você vem se entregar. A igreja de Sardes, ela só tinha estética, mas estava morta. Se coloca de pé.